Fala, povo de Deus, 12º dia da nossa série Deus não desiste de você. Oséias capítulo 12, eu quero citar apenas 3 pontos aqui para vocês, amém? Começando lá no versículo 13, lá nos últimos versículos, a Bíblia diz: E o Senhor usou um profeta para tirar Israel do Egito, e por meio de um profeta cuidou do seu povo, cuidou dele. Amém? Preste atenção. Deus tirou o povo do Egito? Óbvio. Deus cuidou do seu povo no deserto? É claro. Mas o Senhor, através do seu profeta Oséias aqui, está dizendo que ele operou esses sinais de libertação e cuidado através de um profeta, através de um homem, Moisés. Então, a glória é de Deus. Isaías 42:8, Deus não divide a sua glória com ninguém. O texto está falando de Moisés e Moisés não é digno de nenhuma glória aqui. A honra e a glória é do Senhor. Mas eu quero que você entenda que muitas coisas, se não a maioria das coisas que Deus vai fazer na minha e na sua vida vai ser através de alguém. Vai ser através de alguma pessoa que Ele vai levantar para te ajudar, tá? Podemos falar dos profetas específicos. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, a Bíblia diz: Creia no Senhor, estará seguro, creia nos profetas e prosperareis. Então, se você anda juntamente com um profeta do Senhor, provavelmente a prosperidade vai estar andando juntamente contigo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 20, versículo 18, que sem profecia o povo perece. É claro que já temos aqui na Bíblia a maior profecia de todas, e sem isso aqui o povo perece, mas muitas vezes sem um direcionamento profético específico para algumas situações, as pessoas vão errando, as pessoas vão falhando, as pessoas vão perecendo, né? Então, é muito importante esse movimento profético nos dias de hoje. Há pessoas que não gostam do profético, mas o profético está na Bíblia, tá bom? E através do profético, Deus opera grandes sinais, cura, libertação, revelação, direcionamento, tá? Destravar de algo, amém? Aí tem vídeo na internet aí de um profeta falando para alguém: Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, e as pessoas no comentário: teologia da prosperidade, só fala de dinheiro. 2 Crônicas 20:20, creia nos profetas e prosperareis. Então, a gente sabe, a gente está perecendo, por quê? Porque a gente não tem conhecimento da maior profecia de todos, que é a Bíblia, e porque a gente não ouve a voz de Deus através dos seus profetas e profetisas. Quantas direções você já recebeu através de um homem e de uma mulher de Deus e você não seguiu? Mas depois você quer perguntar a Deus por que está tão difícil, mas é porque lá atrás você não tomou um passo de obediência e de direção que Ele te deu através do seu servo, da sua serva. Entendeu? Então, muitas vezes Deus vai usar alguém para te abençoar, tá? Deus vai te ligar a pessoas que vão transformar a sua vida e você vai transformar a vida delas. Eu sempre digo, Deus une pessoas, e esse é o grande propósito. As pessoas dizem, Deus não une pessoas, Deus une propósito. Eu digo, Deus une pessoas, e esse é o grande propósito. E Deus vai te unir, Deus vai te ligar, Deus vai te conectar com pessoas que estarão com você na próxima etapa, na próxima estação da sua vida. Deus vai te ligar a pessoas que serão abençoadas através de você, e você será abençoada através delas. E eu vou falar, eu tenho provado muito disso nos meus dias. Deus tem me conectado a pessoas que estão totalmente ligadas com o próximo passo que Deus quer fazer eu dar. E assim será com você. Então, desperta e preste atenção nisso, preste atenção às pessoas que Deus está tirando do seu caminho e às pessoas que Deus está ligando a você para andarem juntamente contigo. Tem pessoa que vai sair do seu caminho, meu Deus, não era nem para eu falar tanto desse ponto aqui. Tem pessoas que vão sair do seu caminho e não é nem porque vocês não se dão bem, não é nem porque vocês vão brigar, mas é porque não está no mesmo propósito. Lembra de Abraão e Ló? Se separaram. Eles brigaram? Não. Os pastores de Abraão e Ló, que cuidavam dos seus rebanhos, brigavam. Mas Abraão e Ló nunca brigaram. Abraão e Ló nunca discutiram. Tanto é que depois que eles se separam, Abraão vai socorrer o seu sobrinho Ló, que tinha sido levado preso.
que tinha sido levado como prisioneiro de guerra. Ele vai socorrer o seu sobrinho. Quando Deus avisa que vai destruir Sodoma e Gomorra, Abraão intercede por aquele povo, Abraão intercede por aquela cidade. Nessa intercessão está falando de Ló também. Na manhã seguinte, Abraão vai ver como Sodoma e Gomorra tinha ficado. Ele se preocupa com a cidade, ele se preocupa com o seu sobrinho. Então eles nunca brigaram, mas se afastaram. Por quê? Porque aquela conexão já não ia andar mais no mesmo propósito dali para frente. Então Deus vai te separar de pessoas, não necessariamente com briga, mas porque não está de acordo com aquilo que Ele tem para você no futuro, e vai te ligar a novas pessoas que caminharão com você. Amém? Porque Deus é assim. Ele faz muitas coisas na nossa vida através de outras pessoas. Amém? Pulando lá, voltando lá para o versículo 1, Deus fala, né? Efraim alimenta-se de vento, corre atrás do vento oriental o dia inteiro, multiplica mentiras e violência. Efraim, o povo de Deus, alimenta-se de vento. Quem se alimenta de vento se alimenta de nada. Quando a Bíblia muitas vezes fala de alimento, está falando de propósito. Está falando daquilo que nos move, daquilo que nos enche, nos preenche, do nosso combustível espiritual e daquilo que nos move, daquilo que nos impulsiona. Está falando, o meu povo está se alimentando de vento. Ou seja, o livro todo, Deus está falando que Efraim está afastado de Deus, que o povo de Deus está afastado do Senhor. Logo, é alguém que está se alimentando de vento. Por quê? Porque longe de Deus não há um verdadeiro propósito. Porque longe de Deus, você não é movido para a direção correta e nem pela motivação correta. Por isso que Jesus falou em João 4,34, o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Jesus está falando, o que me move é fazer a vontade do meu Pai. O que me sustenta é fazer a vontade do meu Pai. O que me leva a viver e a cumprir o meu propósito aqui é fazer a vontade do meu Pai. Então Jesus se alimenta da vontade do Pai, mas Efraim e aqui o povo de Israel em Oséias se alimenta de vento. É por isso que aqui o povo não vai para frente e aqui Jesus cumpre com perfeição o seu ministério, o seu propósito na terra, porque quem se alimenta da vontade do Pai avança, mas quem se alimenta de vento, ou seja, quem não ouve a voz de Deus, quem não vive pela palavra de Deus, quem não obedece o direcionamento de Deus, é como alguém que está se alimentando de vento e logo está sem propósito e não avança, pelo contrário, retrocede. Então talvez a sua vida não está avançando porque em alguma área você está se alimentando de vento. Você não está se alimentando da palavra de Deus. Você não está se alimentando de fazer a vontade de Deus, mas você está se alimentando de vento. Tudo o que não é a vontade de Deus é vento para você. É nada, é vazio. É algo que não muda a sua vida em nada. Entendeu? Então, não faça como o povo de Oséias 12, que se alimenta de vento. Faça como Jesus de João 4, que se alimenta de fazer a vontade do Pai. Amém? E para encerrar aqui, versículo 3, 4, 5, 6. No ventre da sua mãe, está falando de Jacó. No ventre da sua mãe segurou o calcanhar do seu irmão. E como homem, lutou com Deus. Ele lutou com o anjo e saiu vencedor. Chorou e implorou o seu favor. Em Betel encontrou a Deus, que ali conversou com ele. Sim, o próprio Senhor, o Deus dos exércitos. Senhor é o nome pelo qual ficou famoso. Portanto, volte para o seu Deus e pratique a lealdade e a justiça e confie sempre no seu Deus. Então Deus vem citando aqui pontos da história de Jacó, porque Deus não tem memória curta. O povo de Israel está longe do Senhor, mas o Senhor lembra de onde esse povo começou, e começou ali com Jacó, lutando com o anjo, pedindo a bênção do anjo, se encontrando com Deus em Betel, tendo um encontro verdadeiro com o Deus vivo, ou seja, Deus não tem memória curta. Hoje não está legal, mas Deus lembra da trajetória, Deus lembra de todas as suas orações, Deus lembra de toda a sua entrega, Deus lembra das promessas que você fez para Ele. Se o Senhor me abençoar, eu vou retribuir
contribuir na tua casa. Se o Senhor fizer isso, eu largo isso que me atrapalha de viver na tua presença. Se o Senhor me ajudar nisso, eu nunca mais faço aquilo que é errado. Deus lembra de cada oração, de cada renúncia que você fez. Deus lembra de cada choro, de cada jejum, de cada vez que você foi na casa dele e se entregou e sentiu a presença. Deus não tem a memória curta. Deus se lembra de tudo que você fez e, portanto, ele desce neste dia aí onde você está para te lembrar do início da sua caminhada e falar: volta porque naquele tempo você estava na presença de Deus. Volta a ser como você era naquele tempo, Jacó, quando você pedia pela minha bênção, quando você se humilhava na minha presença, quando você me buscava, quando você se encontrava comigo face a face. Volte a ser aquele homem, volte a ser aquela mulher que tinha uma intimidade poderosa com Deus. Porque Deus se lembra e Deus tem saudade. Por que será que Deus fala disso para o povo de Israel? Porque Deus está com saudade daquele tempo. Deus está com saudade do tempo que você cantava para Ele. Deus está com saudade do tempo que você entrava no seu quarto e ficava ali sem olhar o relógio, apenas desfrutando da presença dEle e adorando ao Senhor. Deus está com saudade no tempo que você acordava de madrugada para orar. Deus está com saudade das manhãs que você acordava meia horinha mais cedo para ler a Bíblia. Deus tem saudade de quando você ia aos cultos buscar pela presença dEle. Deus tem saudade de quando você dizia não ao pecado. Mesmo querendo, mesmo com vontade, mesmo desejando fazer o errado, você falava: não vou fazer, porque eu vou fazer a vontade do meu Deus. Deus está com saudade. Oséias capítulo 12. Deus está com saudade de você, Jacó. É tempo de voltar. Voltar a como era antes. Lembra daquela canção? Essa semana eu tô cantando, né? Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência és tu. A essência és tu, Jesus. É tempo de pedir perdão e voltar à essência. Tem gente que perdeu a essência. Deus deu tanto que você perdeu a essência, perdeu a simplicidade. Jacó, Deus te abençoou tanto que você perdeu a essência, mas Deus se lembra de você, Jacó, quando você só tinha uma pedra. Deus se lembra de você, Jacó, quando nem cama você tinha que dormir com a cabeça na rocha. Deus se lembra de você, Jacó, quando você estava sem nada, do outro lado do rio, e falou: vou atravessar o rio. Se tu for comigo, quando eu voltar, eu ergo uma coluna para ti aqui e te sirvo. E você voltou com muito mais do que achava. Deus se lembra de você, Jacó. É tempo de você se lembrar de Deus e voltar à essência. Amém? Que Deus te abençoe e te espero aqui amanhã no capítulo 13.